A Prefeitura de Araraquara lançou em edital a contratação de trabalhos artísticos que sejam contra as leis da terceirização e da reforma trabalhista aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional. Os projetos selecionados que atenderem ao tema vão ser pagos pela Fundação de Arte e Cultura do município e serão apresentados no dia 1º de maio. O edital lançado pela Secretaria de Cultura de Araraquara determina que os trabalhos inscritos para a programação cultural do dia 1º de maio atendam ao tema Lutar e Resistir pela Garantia dos Direitos Conquistados. O texto, publicado em 11 de abril, afirma que o Brasil passou por mudanças na legislação trabalhista, trazendo reflexos diretos na vida dos trabalhadores, e que a lei da terceirização e a reforma trabalhista, na prática, executam o desmonte de direitos conquistados ao longo de quase 100 anos. Ainda segundo o edital, o tema visa fomentar a reflexão, o diálogo e a conscientização sobre a atual conjuntura nacional, onde mudanças são aprovadas sem diálogo com o povo num contexto de extrema turbulência política. Na Câmara, o assunto é tratado como direcionamento político e ideológico. Este vereador justifica que o município deveria zelar pelo princípio da impessoalidade e não usar de manifestações artísticas para financiar bandeiras partidárias. Ele convoca, ou chama um edital para gastar dinheiro para criticar o governo, um governo municipal para criticar com dinheiro do povo. Isso é muito pessoal. O governo tem que ser impessoal. Como é que ele pode pegar dinheiro público para aplicar numa cultura, que ele chama de cultura, direcionada para um lado? Ele não pode fazer isso. No nosso entender, não pode. Não dá para engolir um negócio desse. O tema também foi criticado por outro parlamentar. Segundo ele, a data merece ser comemorada, mas não da maneira proposta pelo Executivo. Eu acho que deveria ser mais amplo e discutido, sim, em outra ocasião, como eu falei, num fórum, alguma coisa temática dessa forma, alguma conferência, alguma coisa assim, mas abrir mais para outros artistas que talvez tenham interesse em participar e acabam sendo bloqueados, impedidos pela forma do edital. Então, eu acho que tem um direcionamento que deveria ser feito de forma diferenciada. O tema ele vai acatar aquelas manifestações artísticas que sejam contrárias à reforma. Mas, justamente, quando se fala que para a cultura não pode ter limites, e aí, se acontecer de algumas inscrições vierem com manifestações artísticas que critiquem o próprio tema ou enalteçam as reformas trabalhistas? Pergunta muito boa, porque se você está falando de liberdade de expressão, pode haver uma manifestação artística muito boa no sentido contrário ao tema, ou defendendo uma posição contrária. Eu entendo que qualquer manifestação cultural, artística, nesse sentido, será uma forma de protesto. E é essa a estranheza que eu tenho. Não tem nada de imoral, não tem nada de ilegal, volto a repetir, mas acho estranho o poder público financiar formas de protesto. É isso que me chama a atenção. A Prefeitura de Araraquara afirma que é coerente que a data seja pensada a partir da garantia de direitos. O líder do movimento Vem Pra Rua Araraquara discorda e defende que a proposta tem direcionamento ideológico e partidário. O trabalhador tem que ser enaltecido no dia dele, mas não com viés extremamente político como esse, que ele está fazendo o quê? Você tem que ir lá se manifestar contra o governo federal. E o que é a favor do governo federal não pode subir, não vai poder. E é muito estranho, esse governo do PT fala tanto sobre censura, mas eles impuseram uma censura agora. Quem é a favor do governo federal não pode se manifestar, a favor da Previdência não pode se manifestar, porque simplesmente foi colocada uma mordaça no cidadão. Para o presidente da ACIA, a Associação Comercial e Industrial da cidade, as reformas foram um avanço na pauta econômica nacional e, diferente do que é justificado pelo município, foram amplamente discutidas. Foram discutidos, tanto que foi aprovado no Congresso Nacional. Obviamente que, como toda novidade repercute, é importante continuar esse debate, mas foi discutido sim. Teoricamente, o discurso de que tirou alguns direitos, na verdade já colocou mais de 2 milhões de postos de trabalho aí recuperados. Então, tudo tem dois lados. Infelizmente, o tema é um tema bem ligado às discussões, à pauta do partido do prefeito, o que não é um tema muito interessante para ser objeto de um concurso desse tipo, cultural.
Até porque ele é um tema que divide, desagrega as pessoas. Deveria se buscar temas mais convergentes ou que trouxessem um maior benefício para a sociedade. Como, por exemplo, vamos discutir a eficiência pública da Prefeitura Municipal ou a transparência da Prefeitura. Isso seriam temas que agregariam muito mais para a sociedade. De Araraquara, Milton Filho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Araraquara disse que a abordagem do tema tem por base as origens históricas do Dia do Trabalhador. Afirmou que é perfeitamente coerente que a data seja pensada a partir da perspectiva da garantia de direitos e, por conseguinte, a resistência à perda daqueles que já foram conquistados. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações sobre esse assunto polêmico aí envolvendo a Prefeitura de Araraquara. André? E bota polêmica nisso, né, Pussi? Parece que a Prefeitura deu um tiro no próprio pé com esse concurso que ela chama de cultural. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Wilson Rogério Estevão, advogado. Estevão, a Prefeitura de Araraquara pratica com esse concurso um dirigismo cultural e ideológico. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pussi. Realmente, assim, o senhor prefeito, chefe do Poder Executivo, ele deixa transparecer, só no chamamento do edital, a sua posição ideológica contrária às modificações que vêm sendo feitas na legislação trabalhista, né? E ele põe isso dentro do concurso, quer dizer, ele fere de morte um dos princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, que é o da impessoalidade, né? O Poder Executivo não pode ser manipulado de forma que atenda aos interesses daquele que lhe dirige. Não é segredo para ninguém que o tema do concurso é uma bandeira do partido do prefeito de Araraquara. Isso fere os princípios da administração pública, Estevão? Sim, como a gente disse, o da impessoalidade, que já fere de morte nesse caso, e também o da moralidade, no meu ver, certo? Porque ele mistura a coisa pública com a coisa privada. Ele fica determinando o que é bem e o que é mal, no caso, o que ele não poderia, em hipótese alguma, fazer. Ele está ferindo a Constituição Federal em seu artigo 37. E se algum concorrente fizer um ótimo projeto, mas que critique o tema do concurso, precisaria então ser premiado? Deveria ser premiado, inclusive, porque se o projeto é artístico-cultural, é um absurdo esse limitador que a Prefeitura impõe. Ela, inclusive, está tolhendo a manifestação artística, a manifestação cultural daqueles que irão participar desse evento, né? Quando ela determina que seja feito de determinada forma, ela tolhe a liberdade artística. É grave o fato da Prefeitura usar dinheiro público para promover uma posição política partidária. É gravíssimo, é gravíssimo. É a mistura da coisa pública com a coisa particular. É o governante usar o bem público como se fosse algo do quintal da casa dele. Isso é terrível para a administração. Está claro que esse concurso premiará quem é contra a reforma trabalhista. E se fosse um concurso dirigido a favor da reforma, também estaria errado? Também estaria errado. Tudo que ele fizer que de alguma forma direcione um concurso, seja contra, seja favorável, isso está absolutamente errado. Então ele também aí estaria pecando, só que pecando por um outro lado. Ele não estaria carregando essa bandeira ideológica do prefeito, mas estaria pecando por outro lado. Muito obrigado, Estevão, pela sua participação. Daqui a pouco eu volto, Paulo Pussi. Ok, André.